Sabe, no mundo profissional de hoje, tem uma coisa que está ficando cada vez mais clara. O que a gente já sabe talvez não importe tanto quanto a nossa capacidade de aprender rápida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre um conceito que está literalmente redefinindo o sucesso, a tal da agilidade de aprendizagem. E para começar, olha só que frase impactante do Eric Hoffer. Ele diz que, em tempos de mudança, os que aprendem herdarão a terra. Basicamente, o que ele está dizendo é que o mundo está mudando tão rápido que aquelas habilidades que nos trouxeram até aqui, bem, elas podem não servir para nos levar adiante. A capacidade de aprender, de se adaptar, isso sim virou a moeda mais valiosa. Isso leva a gente a uma pergunta que, olha, é fundamental. Por que será que profissionais super competentes, com um histórico incrível de sucesso, de repente, travam? Por que eles descarriram quando assumem um papel novo, mais complexo? A resposta, muitas vezes, está no apego. Sabe, aquele apego à fórmula que sempre deu certo, mas que num cenário novo simplesmente não funciona mais. Então, qual é o segredo? O que diferencia quem avança de quem fica para trás? O nome disso é agilidade de aprendizagem. Em inglês, o pessoal chama de Learning Agility. Mas o que é isso na prática? Bom, de forma bem simples, é a habilidade e, mais importante, a vontade de aprender com o que a gente vive, com as nossas experiências, e depois pegar esse aprendizado e aplicar para ter sucesso em situações completamente novas. Pensa assim, é como ser jogado num jogo novo, sem manual de instruções, e mesmo assim conseguir jogar bem, usando o que se aprendeu em outros jogos para descobrir as novas regras. E essa agilidade não é uma coisa só. Ela é formada por 5 dimensões principais. Olha só. Primeiro, a autoconsciência, que é se conhecer bem, saber onde se manda bem e onde precisa melhorar. Depois, a agilidade com pessoas, para se conectar e trabalhar bem com os outros. Aí vem a agilidade de mudanças, para não só aceitar, mas liderar a inovação. A agilidade mental, para lidar com um problema cabeludo, com complexidade. E por fim, a agilidade em resultados, que é sobre entregar o que precisa ser entregue, mesmo num terreno novo. Hoje, a gente vai focar em duas que são a base de tudo, a agilidade em mudanças e a mental. Então vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça é a agilidade em mudanças. E olha, isso vai muito além de só se adaptar. Ser ágil em mudanças significa ser curioso, gostar de experimentar coisas novas, de testar ideias e, principalmente, liderar a inovação, mesmo quando dá aquele frio na barriga, sabe? É a diferença gritante entre quem só reage à mudança e quem vai lá e faz a mudança acontecer. É quem está sempre de olho nas tendências, lendo o cenário e puxando à frente da inovação. E a diferença entre quem tem e quem não tem essa agilidade é gritante. De um lado, o profissional de alto potencial que vê a mudança e pensa, opa, oportunidade. Ele lidera, ele engaja a equipe, ele é criativo. Do outro lado, tem aquele que resiste, que foge de projeto novo, que prefere ficar ali quietinho na sua zona de conforto. Um corre para a mudança, o outro corre da mudança. Dá uma olhada nessa tabela. Fica muito claro como isso se manifesta no dia a dia, né? O profissional de alto potencial está sempre propondo coisa nova, implementando soluções diferentes, ele até motiva a equipe a arriscar um pouco mais. Já o de baixo potencial, ele prefere o de sempre, os métodos que já conhece, ele vê a mudança como ameaça, enquanto o outro vê como oportunidade. E isso, claro, acaba limitando não só o crescimento dele, mas o da equipe inteira. Tá, mas como a gente desenvolve isso? Esse framework aqui é uma mão na roda. São perguntas simples, mas poderosas. O que a gente quer mudar? O que está nos segurando? O que já deu certo no passado que a gente pode usar? Ao responder essas perguntas, a gente transforma aquela sensação de "meu Deus, e agora?" em um plano de ação. A existência e a incerteza dão lugar a passos concretos. Beleza, já falamos de mudança. Agora vamos para a segunda grande peça, a agilidade mental. E aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Ter agilidade mental é basicamente a habilidade de olhar para um problema super complexo, uma coisa inédita e não entrar em pânico. É conseguir mergulhar na ambiguidade, conectar ideias que parecem não ter nada a ver uma com a outra e, no meio do caos, encontrar clareza. É enxergar a solução onde a maioria só vê confusão. E essa frase do William James resume perfeitamente a base da agilidade mental. Ele diz que um ser humano pode alterar sua vida alterando sua atitude mental. É isso. A base de tudo é a mentalidade, o famoso mindset. Uma mente aberta para o crescimento, para o aprendizado, é o que abre as portas para todas as outras possibilidades. E aqui a gente vê a diferença clássica entre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa.
Quem tem a mentalidade de crescimento abraça o desafio, persiste mesmo quando as coisas ficam difíceis. O esforço é visto como parte do caminho. Já quem tem a mentalidade fixa, bom, essa pessoa evita o desafio, desiste fácil, a crítica é vista como um ataque e o sucesso dos outros como uma ameaça. Para resolver problemas complexos não tem nem o que discutir, né? A mentalidade de crescimento é essencial. E de novo, olha como isso se traduz no dia a dia. O profissional com alta agilidade mental é aquele curioso que faz conexões rápidas com informações complexas, que está sempre buscando aprender algo novo. Ele não tem medo da incerteza, pelo contrário, ele usa a criatividade para lidar com ela. Já o de baixa potencial se apega ao que já sabe, prefere as soluções que já foram testadas 1000 vezes e foge de qualquer coisa que seja imprevisível. O problema é que o mundo de hoje é imprevisível. Ok, a gente falou de agilidade em mudanças, de agilidade mental, mas como a gente junta tudo isso num plano prático? Vamos amarrar as pontas agora. Aqui estão elas de novo, as 5 dimensões, funcionando como um verdadeiro guia. Autoconsciência, para saber de onde se está partindo. Agilidade com pessoas, para caminhar junto. Agilidade em mudanças, para ser o motor da inovação. Agilidade mental, para não se perder no caminho. E agilidade em resultados, para chegar ao destino. O mais legal é que elas não são caixinhas separadas, sabe? Uma reforça a outra. Quanto mais autoconsciente alguém se torna, melhor lida com as pessoas, o que facilita liderar mudanças. É um ciclo virtuoso de crescimento. E se tem uma coisa para guardar de tudo isso é o seguinte: agilidade de aprendizagem não é um talento nato, não é algo que ou se tem ou não se tem. Pensa nela como um músculo, e todo músculo pode ser desenvolvido, com prática, com experiência, com treino. Cada desafio, cada feedback que a gente recebe, até cada erro que a gente comete, é uma chance de deixar esse músculo mais forte. Isso nos deixa com uma reflexão, né? O mundo não vai parar de mudar. Pelo contrário, a tendência é acelerar. Então, a grande questão não é se a gente está pronto para o mundo de hoje. A verdadeira pergunta é, com que velocidade a gente consegue aprender para ter sucesso no mundo de amanhã? Fica o convite para pensar, por qual dessas dimensões de agilidade vale a pena começar?